Olá, eu sou Natália Cominali e começa agora mais um episódio do podcast Futuro da Saúde. O tema do podcast hoje é sono. Na verdade, vamos explorar o que está acontecendo com o nosso sono nos últimos tempos. A pandemia, de modo geral, alterou os nossos hábitos e o sono de muita gente não está igual a antes. As pessoas não estão dormindo bem e hoje vamos entender por que isso está acontecendo. E a minha convidada de hoje é uma grande especialista nesse assunto, a neurologista Andréa Bacelar, presidente da Associação Brasileira do Sono. Seja muito bem-vinda, doutora, é um prazer tê-la aqui. Oi, Natália, um prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite e espero poder ajudar aí essa população a entender essa epidemia dentro da pandemia, que é o transtorno do sono que a gente está vivendo. Vai ajudar com certeza, doutora. Antes da gente começar, eu preciso avisar que estamos gravando esse episódio à distância e não no estúdio, e cuidamos para que a qualidade seja sempre a melhor possível. E mais um aviso, não se esqueçam de assinar o podcast para não perder o próximo episódio. Bom, doutora, vamos lá. Antes de gravar esse episódio com você, eu fiz uma pesquisa ali no meu Instagram e perguntei como que estava o sono das pessoas. Até agora há pouquinho que eu olhei, mais de 200 pessoas tinham respondido à enquete e 70% tinham falado que o sono piorou na pandemia. E agora na abertura você me disse, né, a gente está vivendo uma epidemia dentro da pandemia. Por que isso está acontecendo? A gente tem vários motivos pelos quais isso está acontecendo. Essa enquete você fez, eu fiz uma enquete que foi a seguinte: eu entrei num site médico e pesquisei os artigos Covid-19 e sleep, sono. Do começo da pandemia, março foi aqui, mas do começo da pandemia até hoje, nós temos 515 publicações científicas sobre sono e Covid. E, olha, eu fiquei muito impressionada com a gravidade do problema, não somente aqui no Brasil, mas, enfim, China, Estados Unidos, Europa, muitas publicações mesmo, mostrando que, primeiro, a nossa liberdade foi cerceada abruptamente. Com isso, a gente mudou os nossos hábitos. E o que gera sono na gente? Esse tempo acordado, gerando uma pressão de sono e um momento de início de sono. E o claro e o escuro, né, que a cada 24 horas acontece na nossa vida. E, de repente, os nossos sincronizadores mudaram. Mais de 40% da população, na pandemia, não usa mais despertador. A gente não precisa mais do despertador. Com isso, até a privação de sono que muitos brasileiros viviam por conta de dupla, tripla jornada de trabalho, até melhorou. A pessoa diz inicialmente, nossa, agora eu estou podendo dormir um pouco mais, agora eu estou podendo estender o meu sono, o despertador não precisa tocar, não preciso pegar engarrafamento e tal, não preciso levar meu filho na escola cedo. Entretanto, o benefício não compensou o custo, né? O que valeu isso? As pessoas tiveram que ficar confinadas, o nosso marca-passo interno, que define que é noite e que é dia, perdeu essa sincronização, porque a gente está num cinza, a gente nem ficou muito na claridade, no sol, e a gente à noite fica na iluminação, na claridade artificial. Então, a gente também perdeu um grande sincronizador nosso, que é a luz solar. Por outro lado, a gente deixa de fazer atividade física, né? Eu não posso sair, eu não estou caminhando, eu não estou indo para os lugares, eu não estou indo para a minha academia, por exemplo, que eu estava matriculada, ou para o meu Pilates, ou o que seja. Fica sobrando energia, doutora? Na verdade, é uma sobra de energia num lugar errado, né? A gente tem que ter vitalidade e energia para viver o dia e descanso para repor essa energia que foi consumida durante o dia. No momento em que a gente acorda e não consome essa energia, isso se transforma em ansiedade, associada a preocupações, porque a gente vive uma incerteza, a gente vive um medo, uma preocupação de adoecer, de alguém da nossa família adoecer, ou efetivamente já ter histórico de alguém internado e alguém que morreu, né? Alguém a viver um luto familiar ou de entes próximos.
Existe a questão, o emprego, né? A gente tem uma vida produtiva na grande maioria das pessoas. E o emprego, ou eu fiquei suspenso do emprego, ou eu fiquei trabalhando 50%, ou eu fiquei trabalhando em home office, ou eu fiquei me expondo efetivamente. Profissionais de saúde, que é uma população que sofreu muito nesse momento, pelo trabalho, pelo front, está em contato direto com a Covid, também sofreram essa questão. E, doutora, teve uma faixa etária que foi mais afetada, os mais velhos, os mais novos? Uma situação muito interessante, Natália, é que a população que mais sofreu está entre 20 e 35 anos, né? Não é o adulto mais velho ou o idoso. É uma incerteza tão grande e esse jovem, esse quase adolescente, esse adulto jovem, não estar cerceada a sua liberdade, não poder ir para a sua faculdade, não poder se encontrar com os seus amigos, não, isso foi muito ruim na cabeça dessa população. E talvez pelo fato de nunca ter vivido uma situação grave de estresse, né, uma guerra, uma situação mais global, esse jovem entrou em pânico. E sem prejuízo de que essa nova geração é uma geração com mais transtorno de ansiedade, né? Já é uma população que busca mais ajuda, que já está em tratamento ou que usa medicação. A gente também tem esse fator. Então, agravar um indivíduo, um grupo que já tem um transtorno mental, viver uma situação de confinamento, de medo, adoeceu muito essa população. E como que o isolamento afetou o sono das famílias? A gente está falando de um grupo de pessoas vivendo no mesmo espaço e que muitas vezes é um espaço pequeno, né? Quantos metros quadrados por habitante daquela residência? E que muitas vezes não convivia com certa frequência. Aí a gente vê as questões de divórcio, né, de separação, porque esses casais não conviviam a miúde do jeito que hoje estão. A situação de violência com criança, porque esses pais também não viviam, e dentro de casa, né, tanto tempo com essa criança que às vezes precisa estar em aula. Mães sobrecarregadas, existem várias publicações mostrando o sono desta mãe com o filho, porque ainda tem essa tradição, né, que o dever de casa, a situação da criança está com a mãe. A mãe virou a professora, a mãe tem que ficar com a criança do lado, porque imagina, como é que ela vai assistir aula num computador? Se é difícil para nós, adultos, imagina para essa faixa etária aí de ensino fundamental. Essa criança precisa dessa mãe do lado, que muitas vezes está em home office, que muitas vezes os secretários que ajudavam, né, os funcionários domésticos, não estão vindo, porque eles têm medo, porque eles têm que pegar conduções lotadas. Então, o trabalho doméstico também sobrecarregou para essa pessoa. Então, isso tudo interferindo diretamente nessa noite. Entendi, doutora, mas como que isso mudou o padrão de sono na prática? Mudou tudo. Às 16 horas acordado, mudou. E aí essa pessoa que ou já tinha uma predisposição, ou já tinha sido tratado, ou estava em tratamento, ou usa medicação, isso tudo piorou, ou eu não tinha nada disso e passei a ter essa dificuldade para induzir o sono. Uma outra estatística importante é que a grande maioria das pessoas migrou, está dormindo 2 horas mais tarde e está acordando 2 horas mais tarde. Não somente porque existe esse atraso de fase, né, nos jovens, nos adolescentes. Não precisa acordar mais tão cedo, né, doutora? Precisa acordar tão cedo, eu passo a dormir também um pouco mais tarde. E algumas pessoas conseguiram, né, lá no começo da pandemia, as minhas palestras eram muito o que fazer. Então, era aquilo, olha, vamos ver qual é a nova realidade. Então, vamos ter uma regularidade no horário de deitar e de levantar, mesmo que esse horário tenha se modificado. Vamos tentar, dentro da casa,
ter esse respeito do espaço e conseguir fazer as refeições, principalmente coletivas, se eu não moro sozinho, com outros, respeitar o horário de lazer, horário de sono, pegar sol, tomar sol em algum lugar da casa por alguns momentos, ter um momento de trabalho, mas não estender esse momento de trabalho. A gente já sabe que 8 horas de trabalho presencial é diferente de 8 horas de trabalho na tela. Eu queria que você explicasse um pouco melhor, doutor, essa questão da tela. É diferente trabalhar 8 horas presencial de 8 horas na tela. Por que é diferente? Primeiro, que os nossos órgãos dos sentidos estão limitados, né? A gente está limitado a olhar bidimensionalmente para um único espaço e tentar absorver daquilo o conteúdo, a expressão, o momento, entender tudo aquilo que está sendo veiculado. É muito diferente quando a gente está sentindo, tocando, vendo as expressões com mais naturalidade, mais descansada, mudando a postura e a posição, vendo por ângulos diferentes. Então, isso é completamente diferente. E a outra questão é a luminosidade, né? Essa luz que vem da tela é uma luz que cansa, é uma luz que estimula o cérebro o tempo todo. Olha, alerta, 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 fique em alerta. A gente não tem aquele decrescente que, olha, 5 horas da tarde eu saí do trabalho, peguei um carro, uma condução, eu estou vendo que está mais escuro na rua, chego a casa, e essa mudança de rotina e de hábito promovendo essa desaceleração para o sono. E muitas pessoas também não estão conseguindo respeitar esse horário, já que aqui é trabalho e do lado é casa, né? Às vezes eu boto o computador na cozinha, ou eu boto o computador do lado do trabalho do filho, a gente não consegue limitar uma coisa entra na outra e passam dessas 8 horas. Então, essa é a queixa de muitas pessoas. Então, a exaustão chega no limite com o trabalho na tela, não tem a menor dúvida. E aí o ideal, doutor, é ficar pouquíssimo tempo, assim. Então é ficar 5 horas em vez das 8 horas de trabalho. É mais ou menos isso? Existe essa possibilidade, essa fórmula? O ideal é a gente conseguir separar, né? Olha, agora eu tô no trabalho, agora eu parei para almoçar, eu não tenho que ficar com um computador na minha frente. Agora eu vou trabalhar até às 17, às 18 horas, acabou esse meu horário de tela. Até porque é diferente. A mesma coisa de falar, olha, eu estou dormindo 8 horas de sono no período do escuro e eu estou dormindo 8 horas, mesmo as 8 horas de sono no período do claro. Não é a mesma coisa, porque a gente sabe que os neurotransmissores e os hormônios de alerta e de sono estão invertidos nesses horários. Então, é insalubre. E a tela também é insalubre ficar esse mesmo tempo na tela se fosse presencial. Então, é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Existem estatísticas de pessoas que continuaram na pandemia trabalhando presencial, têm um sono melhor do que os que ficaram trabalhando em tela e que têm um sono melhor do que os que não trabalhavam e que não trabalharam. Aí entram outros fatores, que é o medo, né? O medo do desemprego, o medo da ociosidade, estar ali e também não aproveitar aquele momento. Estar ocioso também não é bom, né? Eu estou em casa, mas eu não tenho perspectiva de nada para fazer. Então, foi muito importante lá no começo quem conseguiu um novo hábito. Quer dizer, apesar de estar em casa, eu tive tempo de sol, eu tive minhas refeições respeitadas, eu consegui fazer um exercício físico da minha maneira ou acompanhando em lives, em internet, alguém, né, exercitando com a gente. Eu consegui respeitar, mesmo que tenha modificado esse tempo total de sono, que é o que eu preciso, em horário distinto, mas regular.
Eu não espalhei o meu sono nas 24 horas, quer dizer, eu fiquei na cama 12 horas. Então, eu dormia, acordava de madrugada, ficava um tempo acordado, comia de madrugada e estendia de manhã. Já que eu estou em casa, eu posso cochilar à tarde. Quer dizer, quem adotou esses hábitos irregulares, eu perpetuei a chance de ter insônia, de ter outro transtorno de sono. E aí, como dar um reset nesse sentido? A gente tem que readquirir hábitos. Se eu conseguir, e o grande problema é que agora muitas pessoas já voltaram. Pessoas que se adequaram em casa e que agora voltaram e têm que se readaptar. E existem outras pessoas que não se adequaram em casa e vão voltar, e voltaram ao trabalho. As escolas também, as faculdades também voltaram. Enfim, então agora a gente tem que ver como eu estou, o que é obrigação, o que é hábito e o que eu tenho que me readequar. Entendendo que eu tenho que dividir 1/3 do tempo para cada coisa. Um terço do tempo para vida profissional e ou acadêmica, 1/3 de tempo para sono e 1/3 de tempo para refeições, lazer, sol, atividade física, namoro, vídeo, cinema virtual, enfim. A gente tem que dividir 1/3, 1/3, 1/3. E de maneira que isso seja regular, que a gente consiga criar um hábito com isso. Porque senão a gente vai adoecer. Questões muito prevalentes ali também nas publicações. Foram pessoas que ficaram com a televisão ligada na notícia Covid. Isso adoeceu muita gente. Isso gerou trauma. Isso gerou estresse e medo, e insônia e pesadelo. Isso, eu queria inclusive te perguntar sobre isso, doutor. Antes da gente ir para os outros temas, eu queria falar um pouco desse tópico que é pesadelo. Eu não sei se ele tem sido muito estudado, mas as pessoas têm notado que nos últimos meses os sonhos parecem ter se tornado mais bizarros do que o de costume, assim. Eles estão mais vívidos também. Chegaram até a se popularizar uns termos como Corona Dreams. Aí eu fui pesquisar, achei uma reportagem da National Geographic que diz que um centro na França registrou um aumento de 35% nas pessoas que lembram dos sonhos e um aumento de 15% nos pesadelos. Tem alguma explicação científica para isso? Tem, claro, né? Primeiro que nós estamos vivendo como se um terror, né? Uma pandemia, quer dizer, está vivendo uma doença invisível e que pode matar. E que a gente não pode fazer o que a gente fazia, porque essa é a forma de contágio. Abraçar, pegar, tocar, beijar, isso é uma forma de contágio. E esse vírus pode estar em qualquer objeto que a gente toque, né? Então, a gente vive isso o tempo acordado. Se eu, além disso, ainda estou com a notícia ali, olha, agora são 80 mil mortos, agora são 85, agora são 90, agora morreu mais gente, agora o cemitério não está dando conta, agora não tem colapso no hospital, agora não tem vaga no hospital, agora... Quer dizer, as pessoas realmente se desesperam, entendendo que a gente já tem uma população, um percentual de depressão, um percentual de psicose, um percentual de ansiedade, um percentual de insônia. Quer dizer, a gente já tem uma população que tem vários transtornos mentais de base. Associado a essa visão e mudando a nossa rotina, o que aconteceu com o sono? Quando a gente vive um ciclo de sono, a gente passa pelas fases do sono e a gente vive uma fase do sono que é o sono REM. A maioria das vezes a nossa atividade onírica acontece durante esse sono REM. A gente vive de 4 a 6 ciclos numa noite. Como eu estou mais ansioso ou como eu tenho mais chance de despertar na madrugada porque eu estou uma hipervigilância, ou seja, eu tenho insônia de meio da noite, o que passa a acontecer?
eu passo a despertar, na grande maioria das vezes, depois de um ciclo de sono. Então, depois dessa fase de sono REM, que é o momento que eu superficializo o sono e começo um novo ciclo. Só que essa superficialização pode ser um despertar. Então, eu passo a lembrar do meu sonho, que pode ter conteúdo positivo ou negativo. Por isso é que nós estamos lembrando mais do conteúdo do sonho, porque eu estou despertando com mais facilidade depois desse ciclo de sono, porque a gente está arrastando o sono para trás e podendo viver esse ciclo e despertar depois desse ciclo. Normalmente, a gente vivia os 4 a 6 ciclos de sono na noite e ou não lembrava de sonho nenhum, ou lembrava do último, que foi o que eu despertei e lembrei. Agora a gente está tendo essa oportunidade. E como o conteúdo durante o dia não é um conteúdo de férias, de viagem, de felicidade, de boas notícias, de desafios no trabalho, quer dizer, a notícia é Covid, Covid, Covid e Covid. Então, logicamente, isso está registrado ali na nossa área, né? No nosso hipocampo, no nosso tálamo, áreas centrais que vão levar esse conteúdo para o sonho. E, logicamente, sonhos distorcidos, às vezes sem nexo, mas com conteúdo negativo, né? Com esse conteúdo ruim de estou correndo, fugindo, estou morrendo, ou então alguém que já morreu, porque a morte está ali no noticiário permanentemente. Sim, faz muito sentido. Outro dia eu sonhei que eu estava no meio de uma pandemia, só que o contrário dessa pandemia atual era o vírus era transmitido pela água. Então tem a ver com o cenário atual, né? Estamos vivendo uma pandemia, a gente está consumindo muito a pandemia, né? Todo noticiário sobre isso, então fica no imaginário, é isso? Exatamente, fica no imaginário. Você, antes dessa pandemia, talvez não soubesse nem o que era pandemia, porque é um termo usado por médico, né? A gente tem a endemia, a epidemia e a pandemia. E isso aconteceu há 100 anos, a última pandemia. Então, muitos de nós, né, vivemos, morremos e não soubemos o que era uma pandemia. Só que agora isso existe, esse termo é utilizado, quarentena, é um termo que a gente não sabia o significado disso até viver essa realidade. E a gente tem algum controle sobre isso, doutora? Tem o que fazer para tentar ter um sono mais saudável, com menos pesadelos? Eu recebi um monte de mensagem de gente também que está sonhando com o trabalho, como se estivesse sonhando com todas as tarefas que tem que fazer no dia seguinte, sabe? Existe um exercício que é tratado, inclusive, em terapia, né? Indivíduos que têm o chamado estresse pós-traumático, que, aliás, aumentou muito, principalmente entre os profissionais de saúde, né? Nós, da ABS e da ABMS, fizemos um trabalho, uma pesquisa com 5 mil profissionais de saúde do Brasil, ainda está para ser publicada, né? Então eu não posso assim, divulgar muitos dados, mas muito sério, muito grave, estatística muito relevante do chamado estresse pós-traumático. Então, eu vivi esse estresse, né? Esse não ir para casa, dobrar plantões, muitos óbitos que dependem de mim para viver ou morrer. Então, viver isso de perto gera um estresse e depois eu começo a viver um transtorno por conta disso. Ou seja, eu tenho uma ansiedade excessiva, eu tenho uma insônia e eu vivo pesadelos, faz parte do estresse pós-traumático, esses pesadelos. E como é que se trata isso? Né? Além de medicação, se eu também tenho um transtorno de humor associado, né? Durante o dia a gente faz esse diagnóstico, são terapias que tentam mudar o conteúdo do sonho. Então, a gente relata esse sonho. Então, olha, estava vivendo aquela pandemia e aí pela água as pessoas estavam contaminando. E aí o terapeuta tenta imaginar um desfecho diferente para aquilo. Então, olha só, essa água ficou clara, ficou cristalina,
ela não contamina mais. Vamos imaginar essa água, vamos imaginar o seu trabalho todo realizado, todo pronto, você conseguindo dar conta, você acaba o dia e finaliza aquela tarefa com sucesso, e aí você começa a mudar esse desfecho e acaba tendo resposta, eco no seu próximo sonho. Aí você se lembrar, porque aí às vezes quando não tem esse conteúdo negativo, a gente acaba até nem lembrando. Mas se passa a lembrar, isso começa a ficar mais tênue, porque a gente começa a ter uma resposta para aquilo, uma resposta positiva para aquilo. Então, existem terapias específicas para mudar esse conteúdo. Uma outra informação que eu recebi bastante das pessoas e eu queria que você explicasse é essa relação com a comida com o sono. Muita gente dizendo que está se alimentando pior agora nesse momento de pandemia e acaba comendo mal antes de dormir e por isso dorme mal. Tem realmente essa relação? Total. E é uma verdade, os profissionais de saúde engordaram em 3 meses, a gente já está no quinto mês, mas foi avaliado por 3 meses, uma média de 5 quilos. Nossa. E a gente vê na população em geral, né, e principalmente população de baixa renda, também se vê mais ainda esse ganho de peso. Alguns fatores, né? Estar em casa e ter acesso ali à despensa e à cozinha estimula mais a ingesta. Então, eu estou aqui, eu vou fazer. O aumento de consumo de doces caseiros, quer dizer, fazer brigadeiro, fazer bolo, fazer compotas, aumentou muito. E, logicamente, estamos falando de comidas calóricas. No momento em que a minha ansiedade aumenta, eu também tenho que descontar em alguma coisa. Não é no exercício, não é na corrida, muitas vezes não é no trabalho e é na comida. Então, isto aconteceu com muita frequência, não só aqui, em diversos países, né? Tem um artigo da Itália, né, que mostra também pessoas magras, porque a gente está falando de um Brasil já de sobrepeso, né? A gente sabe que os Estados Unidos tem muitos obesos mórbidos, muitos obesidade moderada. O Brasil se encaminha para isso, né? Obesidade leve a moderada. Então, a gente já está falando de pessoas que não têm o IMC abaixo de 25, como esse artigo, por exemplo, da Itália. Mas, mesmo assim, as pessoas que já comem mal comeram pior ainda, agravaram essa ingesta e de alimentos mais calóricos, né? É o que sacia, é a recompensa, essa questão da madrugada também, quer dizer, quando eu acordo de madrugada ou quando eu só durmo na madrugada, eu não vou à noite fazer um chá com torradas. Eu vou fazer uma pipoca, um sanduíche, um brigadeiro, pedir uma pizza, um delivery, né? Uma pizza. E como que isso atrapalha o sono? Atrapalha o sono porque o ganho de peso altera a respiração e isso aumenta o ronco e aumenta a apneia. Aí a gente começa a ter uma alteração do nosso metabolismo durante o sono. Então, enquanto eu dormia e o sono, em última instância, emagrece, porque eu estou fazendo um detox, eu estou eliminando toxinas e a gente acaba, né, quando a gente faz cama balança, né, quando eu durmo com qualidade, a gente desperta e a gente tem menos peso, então, no fim das contas, dormir regularmente, num tempo total de sono adequado, com qualidade, a gente acaba perdendo peso. E, logicamente, a gente ingere no próximo dia, e aí isso se estabiliza, e a gente tem esse equilíbrio do metabolismo. Comer mal e comer muito altera esse metabolismo na noite e o saldo fica positivo. E a gente vai tendo mais saldo positivo e também aumentando o transtorno respiratório de sono. Aí a gente entra num ciclo vicioso, que aí aumento da apneia do sono piora mais ainda
esse metabolismo basal e eu acabo absorvendo mais caloria. E aí a gente encontra pessoas 5 meses depois da pandemia com mais 10 quilos. E não é infrequente disto acontecer. Isso a gente sem nem falar do consumo de álcool, né, doutora, que também aumentou na pandemia. Muito. Muitas, isso a gente vê no nosso cotidiano, né? Na nossa família, nos nossos vizinhos e nos artigos científicos. Aumentou não só a ingesta de pessoas que não são addicts mesmo, como pessoas que são alcoolistas, e isso agravou muito o consumo de álcool e de substâncias lícitas e ilícitas também na pandemia. Porque aí o álcool acaba servindo para relaxar, para dormir mais tranquilo, para passar o dia, só que na verdade atrapalha também a qualidade do sono, não é? É uma falsa ideia, né? Porque como ele diminui a latência para o sono, eu até consigo dormir mais rápido com uma ingesta aumentada. Mas ele diminui aquele sono reparador, aquele sono de qualidade. Então, é muito calórico, né? O álcool também é muito calórico. Então, a gente ganha peso pelo álcool, a gente piora o sono pelo álcool, a gente além dessa questão hepática, né, dessa questão do metabolismo, existem as questões mentais. Né? Eu começo a ter uma necessidade maior de álcool e o álcool puxa, né? Eu estou mais liberado, eu estou com menos censura, então eu posso usar derivados da maconha, eu posso usar cocaína, e eu posso abusar de medicações para dormir também. A gente viu muito abuso, né, de aumento do número de pílulas para dormir, até prescritas por médico, mas não, né, nesse escalonamento. Doutora, eu tenho falado com vários especialistas, existe uma grande preocupação sobre o que vai acontecer na próxima onda da Covid, né? Tem a preocupação com a saúde mental, tem a preocupação com diagnósticos de doenças que não foram feitas, né, por causa da pandemia. E daí eu queria saber se isso também é uma questão para o sono, né? Qual que vai ser o impacto da pandemia para o sono? Existe uma demanda reprimida, né? A teleconsulta, ela ajudou muito, né? Nós trabalhamos muito nesse período, mas a demanda é muito reprimida, até porque o número de novos doentes é muito maior do que o número de procura médica. Então, existe realmente uma demanda reprimida. O que nós, profissionais especialistas no sono, estamos tentando treinar a maior parte de médicos generalistas para tratar transtornos de sono adequadamente. O especialista não dará conta. E precisamos tratar depressão, ansiedade, estresse, insônia, obesidade, diabetes. E, logicamente, quer dizer, quantas cirurgias não foram feitas? As pessoas continuam tendo infarto, as pessoas continuam tendo derrame, as pessoas continuam tendo diagnóstico de câncer ou não. Quer dizer, mais diagnósticos precisarão ser feitos. Reprimiu-se tudo. Então, agora vem uma avalanche de outras doenças que precisavam ser diagnosticadas e doenças relacionadas ao Covid por conta da pandemia que precisarão ser tratadas. Não tem a menor dúvida disso, que a população ficou mais doente. E, doutora, agora a gente está já caminhando para o fim do nosso papo, mas eu preciso perguntar, né? Como especialista do sono, a pandemia te afetou de alguma forma? Afetou o seu sono? Olha, eu não tenho filho pequeno mais, né? Meus filhos estão todos adultos. Nós conseguimos trabalhar em casa e eu tentei mudar essa rotina fizemos atividade física juntos, tentei fazer um horário regular de refeição na minha própria casa. Esse hábito de sono, acredito que tenha mudado um pouquinho. Acho que a nossa família, minha casa está acordando um pouco mais tarde, sim. Mas a gente administrou muito bem
essa questão, né, do sol, do exercício físico. Eu consegui, a gente diz casa de ferreiro, espeto de pau, né, mas eu acho que ali, de uma certa maneira, conseguimos administrar adequadamente. O que está acontecendo hoje é que a demanda é excessiva, né? O trabalho começa cedo e hoje está terminando muito mais tarde. Então, existe uma exaustão, sim, mas eu acho que é necessária, né? Esse terceiro turno está sendo para isso, né? Para informar a população e para formar mais médicos para tratar mais essa população. Então, custo-benefício, né? Eu acho que agora é necessário. Todos os profissionais dessa área estão vivendo isso, não sou só eu, né? A ABS, Associação Brasileira do Sono, a gente conversa entre si e vemos que todos nós estamos sobrecarregados nesse momento, mas acreditamos que é por uma boa causa. Sim, as pessoas estão precisando de informação nesse momento também, né, doutora? Exatamente. Boas informações, né? Menos fake news, que só vem também para piorar e a gente ter que dizer o que é verdade e o que é mito, né? Doutora, bom, infelizmente o nosso tempo está acabando aqui. Eu queria agradecer muito a sua presença e todos os esclarecimentos. Olha, eu que agradeço, Natália, espero ter ajudado. Eu acho que aquelas sessões de higiene do sono, daquelas recomendações que a gente já sabe até de cor. Fala de novo, doutora. Pois a gente adequou um pouco mais para essa pandemia, né? Tem horários regulares de deitar e de levantar. Os cochilos só são permitidos para aqueles profissionais que realmente estão sobrecarregados. Se isso acontece, se ele ficou em privação de sono na noite, se ele está no burnout, que é uma síndrome de esgotamento, que também virá com toda força dentre os profissionais, não somente de saúde, mas outros profissionais que trabalharam muito nessa pandemia, esse cochilo é permitido para essa população. A mãe que está em casa com seu filho, divida tarefas, né? Com o irmão, com o marido, com filhos mais velhos. Vamos dividir tarefas da casa para que isso não seja uma sobrecarga somente para um. Evitar telas e eletrônicos em excesso. O que eu puder não estar, não esteja. Tire um momento único para notícias. Não fique vendo notícias da Covid. Isso adoece a população. Tenha tempo para lazer. Isto é importante. Faça exercício físico. Se preocupe com a quantidade calórica que você está ingerindo durante o dia. Não desconte na comida, porque a gente terá uma conta para pagar mais adiante. Excelente, doutora. Muito importante mesmo relembrar, né? Por mais que a gente sempre fale dessa importância de dormir cedo, de respeitar os horários, de fazer exercício, esse é um momento que a gente precisa reforçar isso o tempo todo. Por isso eu queria agradecer de novo a sua presença, a sua entrevista. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Natália. Sempre às ordens para você. O podcast Futuro da Saúde chega ao fim. Agradeço a todos que nos acompanharam até agora. Obrigada também ao Edgar Maciel, que assina a edição de som do episódio. Vocês podem acompanhar as novidades e reflexões sobre saúde no site futurodasaude.com.br, no meu Instagram, Nath Cuminali, e não se esqueçam de assinar o podcast para não perder o próximo episódio. Até a próxima!